no seu capítulo 2 de São Lucas, a partir do versículo 25, que temos o título Simeão e Ana. Ana e Simeão. Eu vou ler o versículo 25 e os irmãos, como é de costume, dão prosseguimento no segundo versículo após eu ler, que diz assim a palavra de Deus no verso 25 do capítulo 2 do Evangelho que escreveu Lucas. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Ele então tomou os seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, a luz para iluminar as nações, para a glória de teu povo Israel. E José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este posto para queda de elevação de muitos em Israel, para o sinal que não precisará. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Manuel, da tribo de Zã. Esta era já passada de idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus, em jejum, oração, de noite e de dia. E sorrindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Amantíssimo, eterno, santo e poderoso Deus, aí está, Senhor Jesus, a palavra a qual o Senhor tem tocado no meu coração
para que pudéssemos lermos juntos nesta noite, aqui no teu santo e abençoado templo. E neste momento nós imploramos pela tua manifestação santa, pela tua manifestação divina, pela presença do Senhor, pois a tua palavra, Senhor, ela nos revela que não é nós que falamos, como quando tratamos as coisas espirituais, mas sim, é o Espírito do Senhor que nos usa como um atalaia para transmitir o teu evangelho, para transmitir a tua palavra. Portanto, o importante a partir deste momento, Pai, é que todos nós diminuímos e a tua presença, ela seja real no nosso meio, para que a tua palavra, ela esteja guarita em cada coração e o teu nome ou seja, continuar sendo glorificado desde agora e para todo sempre. Os irmãos, assente-se por gentileza. Irmãos, preste bem atenção que nós vamos comentar a partir deste momento. Quando todos nós, fomos chamados, cada um de nós aqui recebemos uma chamada específica de Deus para levarmos a sua obra. E nessa chamada específica que Deus nos chamou, que nos confiou, todos nós que aqui estamos, o Senhor nos confiou. Confiou na minha pessoa, no irmão Altair, no irmão Nelson, em todos nós que estamos aqui, para fazer uma obra. E a Bíblia diz, irmãos, que dentro desse chamado, desta confiança que Deus nos depositou, não havia só mar de rosa, mas também era e é necessário que dentro dessa chamada, como Jesus, o próprio Jesus foi chamado, há também dificuldade. E em todas as épocas, como hoje mesmo, no tempo presente que nós vivemos, a maioria do povo, isso aconteceu no passado e acontece hoje. As pessoas querem servir a Deus, mas da maneira como se diz assim, se eu puder. As pessoas pensam que se eu puder, eu faço, se eu não puder, eu não faço. Mas a chamada e a confiança que Jesus teve por cada um de nós, irmãos, foi para que nós desse prosseguimento à tua obra. Quando nós lemos aqui dentro da Bíblia, eu quero que os irmãos fiquem com a palavra aberta. Nós como cristãos, nós devemos que entender que nós temos dois ouvidos. Nós temos a audição física, a audição física, que é os nossos ouvidos físicos, e temos a nossa audição espiritual. E quando nós olhamos para dentro da Bíblia, em vários versículos da Bíblia, tanto de Gênesis até Apocalipse, nós encontramos com aqueles versículos que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando a Bíblia fala de Espírito, ela está falando de Espírito, ela não está falando do corpo físico. Porque fisicamente, os irmãos estão vendo eu anunciando. Fisicamente, eu estou pronunciando, abrindo meus lábios, estou abrindo a minha boca falando fisicamente. Mas por dentro da minha pessoa, na frente da minha pessoa, tem o Espírito de Deus.
que transmite coisas boas para a sua santa e amada igreja. A transmissão é para o mundo inteiro, mas há uma grande necessidade que a igreja, ela se prepare. E como que nós vamos se preparar? Ouvindo, dando atenção a Deus, às coisas de Deus, para que possamos termos uma chamada consagrada. A chamada do cristão, ela tem que ser consagrada. Então nós vemos aqui no versículo primeiro que nós lemos, o versículo 25, a Bíblia traz para nós nesta noite a história de Simeão e de Ana. Ana não era casada com Simeão e nem Simeão era casado com Ana. A Bíblia diz que Ana era viúva. Nós vamos ver lá na frente a Bíblia falando que Ana, ela era viúva. Simeão, ele já era um senhor, irmão Nelson. Eu creio que Simeão seria um senhor abaseadamente da idade do irmão. A pessoa já com a idade, né? Ou às vezes até uma idade ainda maior ainda do que a do irmão. Mas a Bíblia diz que Simeão, ele sendo um homem cujo Deus, o santo Deus chamou, confiou nele, para que ele trouxesse uma mensagem, para que ele transmitisse a mensagem. Às vezes, irmãos, eu creio que não seria nem uma mensagem como eu estou pronunciando, porque a melhor mensagem que nós podemos pronunciar ao mundo não é as nossas palavras, às vezes, mas sim as nossas atitudes. Às vezes, a mensagem que nós entregamos para o povo não é a palavra, mas sim o nosso comportamento, a maneira de nós viver. Eu vejo o irmão Nelson às vezes caladinho. O irmão Nelson está aqui sem interesse nenhum, na verdade, calado, não gosta nem de oportunidade nem nada. Mas o que Deus ele requer de nós, além da transmissão da palavra, em primeiro lugar, o nosso testemunho com o povo. E o versículo 25, que é o primeiro que nós lemos, nós vemos que Simeão, ele foi indicado por Deus e através dessa indicação que Deus chamou, confiou, ele temia, ou seja, ele tinha um temor. Temor, o que é temor? Temor é respeito, temor é confiar. Temor é a pessoa, ele se responsabilizar, ou ele ser responsável, na confiança que alguém teve nele. Por exemplo, se eu tenho confiança no senhor, no irmão Altair, no Tiago, nas irmãs aqui, se eu tenho confiança, confio nos irmãos, acredito nos irmãos, eu vou ter temor aos irmãos. E a Bíblia diz que o temor meu, o temor de cada um de nós para com Deus, é o princípio de quê? Da sabedoria. Princípio da sabedoria. O cristão, quando ele começa a ouvir a palavra de Deus, e ele procura andar dentro dos estatutos de Deus, ele demonstra para as pessoas que estão mais próximas a ele que ele tem temor. Ele está aprendendo com aquele que tudo pode, com aquele poderoso Deus. Então ele tem temor. E dentro deste temor que ele tem, como Simeão tinha, qual era o papel de Simeão aqui? Era de
consolar o povo de Deus, ou seja, Israel. Irmãos, o cristão, ele é sofredor. Israel, que simboliza para nós a igreja do Senhor, nós sabemos que Israel era uma Israel dividido. Dividido como? No pensamento. Uns pensavam de uma maneira e outros pensavam de outra forma. E Deus colocou uma grande carga em cima de Moisés. Foi uma carga pesada que Moisés recebeu para libertar Israel do Egito, que estava automaticamente escravizado pelo rei Faraó. E da mesma forma que Simeão ele foi chamado para consolar Israel, Moisés foi chamado para libertar, tirar Israel do Egito, das garras de Faraó. Mas o povo é difícil. Mexer com gente é as coisas mais difíceis do mundo, irmão. Eu sempre disse, como eu aprendi com pessoas que têm mais experiência do que eu, que muitas das vezes é melhor mexer com animal do que com gente. E esta dificuldade o Senhor nosso Deus teve e tem. Jesus, quando andou aqui na terra, que teve dificuldade de mexer com o povo, porque gente é difícil mexer. Só que Deus, irmãos, pela sua infinita e bendita misericórdia, Ele sempre prepara alguém para consolar aqueles que se encontram em confusão, tirar as dúvidas da pessoa, para administrar essas pessoas que não têm os miolos, que não têm um pensamento correto. E Simeão, sendo um senhor de idade, velho, já cansado, ele aguardava, esperava a consolação de Israel, através da palavra que ele transmitia para o povo de Deus. E que consolação seria essa? A vinda de se é Jesus, irmão, se Jesus, ele é o consolador do teu povo, como foi de Israel, e é o nosso consolador, automaticamente, como ele está no céu, e é o Espírito Santo que age aqui na terra, esse Espírito, ele não tem como consolar ninguém se ele não tiver uma pessoa santificada, uma pessoa adequada, uma pessoa responsável para que ele possa usar essa pessoa. Nós, irmãos, como servos de Deus, como cristãos, nós devemos de entender que o Espírito Santo, ele é santo. Ele não vai me usar, ele não vai te usar, ele não vai usar ninguém de qualquer maneira. Nós temos que estar automaticamente, irmão, preparados para levar novas para A ou para B. Ser cristão não é do jeito que muita gente está pensando. Então, os irmãos, observam que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era o quê? Infiel? Era injusto? Não, ele era justo. Justo significa a pessoa ser reto. Deus não vai usar ninguém injusto, não. E a justiça de Deus, ela começa dentro de casa. A justiça de Deus, ela começa dentro de casa. Eu vou dar um exemplo agora.
Se eu sou casado, eu tenho uma família, se eu tenho uma família como eu tenho, graças a Deus, uma família abençoada, eu tenho que ser um exemplo dentro da minha própria casa física. Independentemente se a minha família é cristã ou não. Mas se eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma chamada por Deus, eu tenho que saber administrar essa situação na minha casa. Repito, a justiça de Deus, ela começa dentro da nossa própria casa. Quando se fala em relação à igreja, a responsabilidade ainda aumenta mais ainda. Eu estou falando de justiça. Tudo que quereis que os homens façam, façais vós? Também. Façais vós? Também. Se eu quero que Jesus traga o povo para a igreja, se eu quero ver a igreja com mais gente, eu tenho que ter responsabilidade com o horário que eu chego aqui. O que eu vejo, irmãos, por aí afora aí, que eu fico angustiado, às vezes eu passo em igreja aí, tem crente do lado de fora com a Bíblia esperando os obreiros chegar. Só desses obreiros, gente. Triste coisa, irmão, é quando uma pessoa começa a caminhar e ele chega na igreja e encontra a porta fechada. Isso aí é terrível. Porque nós temos uma responsabilidade de consolar o povo de Deus. Consolar através de quem? Através do Espírito Santo, se isto é que nós temos ele. Eu toda a vida, irmão, eu tive uma responsabilidade grande com Deus. A minha esposa está aqui, ela não era nem crente ainda na época. Eu me lembro disso, e ela está aqui, a testemunha, o Espírito de Deus está aqui comigo. Eu trabalhava à noite, irmão. No outro dia, eu chegava em casa às vezes, já de noite, eu acostumava passar 3 cultos direto na Deus e Amor. Quando eu fui para a Assembleia de Deus, quando dava o horário, de 6 horas mais ou menos, eu estava indo para a igreja. Quando o dirigente da igreja chegava, as cadeiras já estavam espanadas, o microfone já estava em pé lá no lugar, estava tudo preparado, eu já tinha orado, eu já estava em pé na porta esperando, com a porta aberta, esperando o povo chegar. Você sabe por quê, irmão? Porque nós temos que ser exemplo em tudo, principalmente nós que somos obreiros. As irmãs que são obreiras, nós somos exemplo, irmão. Se nós queremos que o povo venha para a igreja, nós temos que chegar primeiro. Tudo que quereis que os homens façam, faceis vós primeiro. Simeão, ele esperava a consolação de Israel, que era o Senhor Jesus. Ele queria ver. Ele chegou a dizer: Senhor, não me leve antes que eu não veja a consolação, que era Jesus. Louvado seja Deus. Não me retire do mundo enquanto eu não ver a consolação, que era Jesus. E nós, irmãos, como servos de Deus, nós somos chamados para consolar o povo. O povo, irmão, precisa de ver a consolação de Jesus, precisa de ver o nosso exemplo, nosso testemunho. Eu passo por aí afora aí e vejo um monte de crente, às vezes, sentado na calçada, um frio desse danado, as igrejas fechadas. Quando eu estou aqui, se os irmãos quiserem vir para a igreja orar 6 horas, a igreja está aberta, no domingo. A irmã Adriana mora ali, a senhora pode olhar de lá. Do domingo eu vou estar aqui. A senhora pode olhar de lá. 6 horas, a senhora vai olhar de lá, vai ver tudo aberto aqui. Eu tenho uma preocupação, tá entendendo, com as coisas de Deus, como teve Simeão, e eu gostaria que todos nós também tivéssemos, porque é a Bíblia que ensina isso. Nós somos responsáveis por isso. Quantas pessoas que chegam numa igreja, irmão, vê a igreja fechada, vai embora. Ou vai para outro canto. Porque parece que o povo está morto, não tem ninguém na igreja. Então é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Eu fiz um voto com Deus, eu ainda trabalhava ainda,
assim, falei, Senhor, quando o Senhor me aposentar, eu não quero saber de trabalhar para ninguém, a não ser para o Senhor. Eu fiz esse voto. E o meu voto está de pé. Se eu fosse uma pessoa que quisesse ganhar dinheiro, fosse uma pessoa corrupta, eu estava cheio de igreja, dinheiro, trabalhando para um, para outro, porque eu, graças a Deus, eu tenho ainda força ainda para fazer alguma coisa e sei fazer muita coisa. Mas eu não quero isso. Eu tenho responsabilidade com a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá, por gentileza? Isaías, no capítulo 40, de 1 a 2. Vamos ver o que está dizendo lá. Eu vou pedir à irmã Carme, por gentileza, para ler. Quem profetizou isso? O Espírito de Deus na boca do profeta Isaías. Que era para Isaías consolar o povo de Deus. Consolai o meu povo. Consolar em que sentido? Em todo o sentido. Porque a pessoa, irmão, quando ele vem para a igreja, ele vem com o intuito de receber. Receber o quê? Alguma coisa de Deus. Receber bênção de Deus. É por isso que eu não sou favorável quando a pessoa vem para a igreja, ele começa a entrar dentro do banheiro, e vai para lá e vem para cá, e aquele negócio todo. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos para receber bênção de Deus. Continua lá, Carmen. Agora, disse o vosso Deus, para consolar. Agora, continua. Falai benignidade a Jerusalém. Jerusalém, ela significa a igreja. Jerusalém significa o povo de Deus. Nós temos que falar bênção, benignidade a Jerusalém. Quer dizer, transmitir bênção ao povo de Deus. Quando nós viemos aqui, subimos o púlpito, ou que seja aqui no púlpito ou lá fora, em qualquer lugar, nós não podemos contar maldição ou profetizar maldição para ninguém. Benignidade quer dizer profetizar bem, profetizar bênção, profetizar vitória. É isto que é o papel do homem e da mulher que verdadeiramente serve a Deus. Quando você vai numa igreja que a pessoa começa a profetizar que viu o caixão, e que viu pessoa morto, e que a pessoa vai morrer, e que não sei o que, isso aí é demônio, irmão. Ou é demônio ou a pessoa sendo usando ele mesmo, a carne usando a própria carne. Porque nós viemos, quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos aqui para profetizar. Benignidade quer dizer profetizar vitória, profetizar bênção, profetizar prosperidade, seja para pessoas mais derrotadas que for. Isso significa o consolo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Isso significa o consolo de Deus. Porque a pessoa já vem cheia de problema para a igreja. Tem pessoas que saem da casa dele, às vezes brigou com o marido quer, né? Ou com o filho, ou se aborreceu com alguém. Ele vem para a igreja para quê? Para ouvir bênção, ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é só vitória. A palavra de Deus é bênção. A palavra de Deus é prosperidade. A palavra de Deus, irmãos, ela traz para nós alegria, ela traz para nós vitória, ela traz para nós fortalecimento. Continua lá, Carmen, por gentileza. Abrandai, que a sua malícia é acabada. Por quê? Olha bem, os irmãos estão entendendo até aqui. Nós, antes de conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, Deus, ele não levava em conta os nossos pecados. Ele não levava em conta, antes de nós conhecer o Evangelho. Por que ele não levava em conta? Porque nós pecávamos por ignorância. Nós fazíamos as coisas erradas por ignorância. Mas depois
que Ele nos chamou, que Ele nos confiou, que Ele nos trouxe para fazer a sua obra, a sua vontade, agora nós não, quando nós erramos ou nós pecamos, nós não erramos e não pecamos maliciosamente. Antes sim, certo? Nós não tínhamos entendimento. Mas hoje nós temos entendimento. Então ele está dizendo aí na profecia que a nossa malícia está acabada. Esse povo que está brincando aí de ser crente, vai para a igreja para pular, para ter movimento, às vezes muito até com medo de morrer. Esse povo aí, eles estão sujeitos a passar pela espada de Cristo, hein? Porque se não se arrepender em tempo, com vida. Porque depois que nós passamos a examinar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e continuar cocheando em dois pensamentos e voltando para trás, não há mais sacrifício. Certo? Não há mais sacrifício. A malícia, ela... Entendeu? Não há mais malícia na vida da pessoa. É igual a criança. A criança, ela pode errar, fazer o que quiser, mas Deus não leva em conta que é criança. É uma pessoa que não tem maldade. Assim somos nós. O homem, quando ele não conhece as coisas de Deus, ele não conhecia as coisas de Deus, que eu creio que hoje o mundo inteiro conhece, que o evangelho tem expandido no mundo inteiro, Deus perdoava ele, mas hoje não. Hoje eu creio que o mundo todo conhece. Entendeu? Principalmente nós que estamos com a Bíblia, né? Então aí que está o perigo. Acabou aí o versículo? Continua. Ó. Cada detalhezinho que nós fazemos que desagrada a Deus, esse detalhezinho que nós achamos que não tem problema, porque para Deus não tem pecado grande, nem pecado pequeno, e nem pecado grande, nem pequeno, ele está espiando tudo. Está tudo no caderno de Deus, irmãos. Tudo no caderno de Deus. Os irmãos acham o seguinte, que nós estamos aqui, esses bancos aqui não tem um exército celestial? Oxalá, se nós pudéssemos enxergar um exército celestial de Deus, o céu que está presente aqui nesta reunião. E no dia do juízo final, João disse lá em Apocalipse, no livro das Revelações, que não tem como ninguém que ouviu a palavra de Deus, que aprendeu, chegar e dizer que não sabia. Ah, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Não, todos nós não vamos ter como negar. Porque além do Espírito Santo, além do próprio Jesus estar presente, tem várias testemunhas aqui, divina, presenciando essa reunião. E qualquer reunião que nós fazemos aqui. Então, nós, diante de uma situação dessa, o que nós temos que fazer? Tomar uma atitude, irmão. Nós, como cristão, crente em Jesus, nós temos que procurar melhorar. Cada dia melhorar um pouquinho, cada dia melhorar um pouquinho. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, até nós chegar à estrutura de um varão perfeito. Porque nenhum de nós somos perfeitos ainda. Nenhum de nós. Sabe por que Jesus ele não veio ainda buscar a igreja? Porque ele está dando tempo, irmão, para nós se preparar. Não tem ninguém pronto ainda para subir. Por isso que ele não veio ainda buscar a igreja. Ele está dando um tempo para nós se preparar. Reconhecer os nossos erros, as nossas iniquidades, as nossas infrações que temos cometido perante o Evangelho. Ele está dando um tempo para que nós venhamos se recuperar. Quantos crentes morreram, já foram, já partiram, já estão enterrados, não tem mais nada lá no cemitério, mas foram em desobediência com a palavra de Deus. Será que eles estão impunes? Claro que não. Todo mundo fala ser salvo, está salvo, morreu, foi para o céu. Será? Eu gostaria que fosse assim, de acordo com a Bíblia. Eu gostaria que fosse assim mesmo.
O crente morreu, foi para o céu. O católico morreu, foi para o céu. Eu gostaria que fosse assim. Mas não é o que eu estou vendo da Bíblia, não, irmão. Quando nós lemos a Bíblia e começamos a meditar ela, não é isso que ela está dizendo, não. Tem muita coisa além do que isso. Bendito seja o santo nome de Jesus. Acabou, Carmen? Então nós temos o dever, como cristão, de ser consolador, pacificador. Nós temos o dever de ser um cristão diferente daquelas pessoas que diz que são, mas nós não vemos uma atitude santa na vida de certo tipo de cristão que tem por aí. Aí nós viemos aqui, ó. Aí acabou, né, Carmen? Agora, né? Acabou o versículo. O cristão que tem o Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito de Deus, não tem necessidade de ninguém ficar ensinando ele. Não. Porque o próprio Espírito Santo, que está na vida do crente, ele mesmo toca na mente da pessoa, meu servo, isso aí você não deve fazer. Minha serva, isso você não deve fazer. Meu servo, esse sapato aqui não serve para você usar. Minha serva, esta saia aqui não serve para você usar. O Espírito Santo fala, irmão. Fala como ele toca na gente. O Espírito de Deus fala, irmão. O que nós devemos de usar, o que nós não devemos de usar. A maneira que nós devemos de viver, a maneira que nós devemos de se comportar. Eu estou ensinando isso aqui para os irmãos, porque eu vivo isso e não vivo de agora, não. Eu vivo desde que eu me converti. Eu não mudei. Porque o cristão, eu repito, ele tem que melhorar a vida dele dia para dia. Eu reconheço que eu também estou nesse processo de melhorar. Eu preciso melhorar mais ainda. Aí nós viemos aqui, nós viemos aqui para o versículo 26. E foram-lhe revelado. Foi revelado a quem? A Simeão. E foram-lhe revelado pelo Espírito, o Espírito Santo que revela que ele quem? Simeão, não morreria, Simeão não morreria, antes de ter visto o Cristo do Senhor. Nós aprendemos domingo aqui na escola dominical que o Espírito Santo, ele fala, ele vê, ele fala, ele age na vida dos teus servos, das tuas servas. Nós, como cristãos, nós não precisamos, irmãos, se preocupar a maneira que Deus, ele age no centro da igreja. Às vezes Deus usa alguém para falar em profecia. Às vezes ele usa alguém para falar em revelação. Às vezes ele usa alguém que tem um sonho para divertir alguém. Às vezes ele fala do jeito que nós estamos aqui falando aqui através da palavra. E daí por diante. Então o Espírito Santo, ele é uma coisa essencial, é uma dádiva essencial na vida do cristão, para que o crente, irmão, ele esteja uma estrutura, uma firmeza, ele seja um pilar, ele seja uma estaca, que ele não se arreda com qualquer tipo de vento, que vem do Oriente, que vem do Ocidente, não importa. Ele está sempre na posição dele, ele está sempre firme, esperando quem? A volta de Jesus como Simeão, sendo um senhor de idade, como já falamos, um senhor bem idoso, ele esperava. E ele falava, Senhor, não me leve antes
de eu ver a consolação ou o consolador. Não me leve. E nós, irmãos, devemos de estar na mesma posição do idoso Simeão, fazendo a obra de Deus com amor, fazendo a obra de Deus com carinho, trabalhando para Jesus como estivéssemos fazendo para nós. Quando eu trabalho aqui, irmão, eu trabalho com tanto amor, com tanto carinho, como fosse para mim. Eu trabalho como fosse para mim. Eu chego em casa, eu deito assim para minha cama, assim, olho para o meu teto assim, eu durmo tranquilo. Eu estou aqui, como eu fico aqui de vez em quando, que eu não tenho nada a temer. Porque a minha vida é uma vida branca, carta limpa, onde eu passo, onde eu estou. Então, irmãos, nós temos que apresentar uma identidade de cristão. Nós não podemos, de maneira nenhuma, o cristão ele não pode ser visto com o CPF. Não, senhores. O cristão ele tem que ser reconhecido e visto com uma identidade de cristão. Então, aqui nós vemos, no versículo 25, para nós pular agora para o 27, 26 para pular para o 27, que a única coisa que Simeão queria era ver, né? Era ver quem era o seu consolador. Ele não queria morrer. Aí quando nós viemos para o versículo 27 aqui, ele diz o seguinte: e pelo Espírito foi ao templo. Aleluia! E quando os pais trouxeram o menino, que menino é esse? O menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Outro exemplo maravilhoso que nós devemos de entender. Nós aprendemos aqui na escola dominical que Salomão, ele aprendeu com Davi que nós, e o próprio Salomão, como foi instruído no caminho que deveria de andar, nós também estamos instruídos pela palavra de Deus o caminho que nós devemos de criar os nossos filhos. Se na velhice, ou quando ficar de maior desviar, o problema é dele. E na lei de Israel, aqui, a criança, ele tinha de ser levado ao templo. Para o quê? Para se apresentar ao Senhor, para cultuar ao Senhor nosso Deus. E Jesus aqui foi levado pelos pais para cumprir a Bíblia. Jesus ele foi levado pelos pais para cumprir a Bíblia. Nós temos que fazer o possível. Altair está de parabéns, ele está trazendo o Arthur direto para a igreja, para trazer os filhos para a igreja. E esse negócio de falar, meu filho não quer vir para a igreja, meu filho não me obedece, não tem esse negócio de criança, não tem o que querer não, irmãos. Quem manda na criança é os pais. Enquanto a criança estiver na casa dos pais, seja ele adolescente, seja ele jovem, se ele está dependendo do pai e da mãe, se ele come e bebe nas custas do pai e da mãe, que é o dever do pai e da mãe, manter o filho enquanto ele tiver sobre a sua autoridade, ele tem que obedecer o que o pai e a mãe quer, as ordens do pai e da mãe. Então isso aqui é bíblico. Isso aqui é bíblico. Agora, se eu tenho um filho e eu chego e falo, vou para a igreja. Ah, vai senhor, eu não vou não. Eu vou para outro canto.
eu faço uma pergunta: que tipo de autoridade que eu estou tendo dentro da minha casa, irmão? A autoridade sou eu ou é meu filho? A autoridade sou eu ou é minha filha? Como é que fica a minha situação diante de Deus? Então, qual foi o exemplo que Jesus trouxe para Israel? Qual é o exemplo que Jesus trouxe para nós e está trazendo para nós? Obediência. Obediência. Então, se eu, irmão, tenho filhos, e o meu filho, ele não quer ser subordinado a mim, mas está dentro da minha casa, eu estou sustentando ele, eu estou dando roupa a ele, eu estou dando saúde, eu estou dando, tratando dele, dando, como diz, plano de saúde, tratando dele, dando lazer a ele, né, dando educação escolar a ele. Por que então que ele não quer me obedecer? Agora, o que está acontecendo hoje? O pai, a criança, quando está desse tamanho aqui, mais ou menos aqui, vamos para a igreja. Não vou não. Aí quer ficar lá na televisão lá. Quando não é na televisão, quer ficar no computador. No computador não, nisso aqui, ó. Quer ficar nisso aqui. Aí o pai vem para a igreja, ou a mãe vem para a igreja e deixa a criança lá nisso aqui, ó. Isso aqui hoje em dia, irmão, isso aqui hoje em dia, automaticamente, é uma corrente do demônio. Corrente de Satanás. Que está prendendo não somente as crianças, mas está prendendo também os pais e tem prendido também muito crente também. Porque isso aqui, quando Deus permitiu, deu sabedoria ao homem para fazer isso aqui, Deus deu essa sabedoria para que o homem comunicasse um com o outro nas coisas necessária. Tem coisa boa aqui? Tem. Mas só que o diabo está usando hoje em dia, até muitas pessoas de idade aí, e criança e tudo, para a corrupção, para fazer a vontade do demônio. Então tem pais que vêm para a igreja, prefere deixar o filho mexendo aqui, e muitas das vezes fala: eu vou deixar minha filha e meu filho no computador, na internet, porque pelo menos ele não me perturba, eu fico tranquilo. Agora eu pergunto, como é que fica a situação num pai e numa mãe dessa diante de Deus? Porque o que eu estou aprendendo aqui, o que eu tenho aprendido dentro da Bíblia aqui, não foi isso, irmão, não é isso que eu tenho aprendido. A Bíblia diz que nós devemos de buscar o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Hoje em dia, sabe o que está acontecendo devido ao que eu tenho dito aqui? É que com muitos pais chorando, porque os filhos estão no meio da droga. Os filhos não obedecem mais. Eu vejo muitos filhos aí batendo em pai e mãe, não obedecem mais, esculhambam com pai e mãe. E muitas das vezes expulsa até os pais de casa e bota gente à toa dentro da casa. E ai do pai se falar, porque não foram educados, não foram, irmão, criados na lei de Israel, na lei do Senhor. E nós observamos aqui que o próprio Jesus, ele foi criado na lei do Senhor. Com 30 anos de idade, ele foi temente e obediente. Para obedecer, irmão, quando a criança é criada na lei do Senhor, ele pode ter 30, 40, 50 anos, 60 anos, ele sempre obedece seus pais. Eu não digo para as pessoas obedecer para as coisas erradas, mas tudo que é para o bem-estar, principalmente quando se trata das coisas espirituais, está em primeiro lugar as coisas de Deus. E é exatamente o que aconteceu com Simeão, né, no versículo 27, que pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, Maria e José levaram o menino Jesus para com ele,
e procederem segundo o uso da lei. O uso da lei, irmão, hoje é o uso da graça. Nós não vivemos mais no uso da lei, vivemos no uso da graça de Deus. E qual é a graça que nós temos em Deus? A graça que nós temos em Deus é ter Ele na nossa vida e termos certeza que nós estamos andando dentro dos padrões da obediência a qual Ele tem nos exigido. Aí quando nós viemos, irmãos, para o versículo 29, agora, Senhor, despede em paz. Glória a Deus. Quem disse isso aqui, irmãos? Agora, Senhor, despede em paz. Despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Oh, aleluia. Após ele ver o evangelho, a palavra de Deus sendo cumprida perante os olhos dele, era um desejo que ele tinha. Ele falou, agora o Senhor pode me despedir, ou seja, me levar, segundo as escrituras sagradas, segundo a tua palavra. Agora o Senhor pode me levar, porque eu já vi a consolação de Israel. Amados irmãos, é exatamente o que Deus ele exige de cada um de nós. O homem, quando ele vê a consolação na sua vida, a mulher de Deus, quando vê a consolação de Deus na sua vida, ele não se preocupa com nada. Ele não se preocupa com a morte. Ele não se preocupa com o dia de amanhã. Ele não se preocupa com os problemas. Porque ele não viu ou está vendo. Ele vive vendo todo momento a vida de Jesus na vida dele. Paulo, com todo tipo de sofrimento que ele sofreu, ele dizia, posso tudo no Senhor que nos fortalece. Irmão, a pessoa que tem Jesus na vida, ele é uma pessoa alegre. Mesmo com todo sofrimento, mesmo com toda dificuldade, mas ele não sente tristeza na vida. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu não sinto tristeza na minha vida, não. Eu não. E eu sou uma pessoa sofredor. Eu sou uma pessoa sofredor, eu sou um homem sofredor. Mas eu não sinto tristeza, eu estou sempre alegre, feliz. Porque eu tenho certeza que essa alegria, esse ânimo que eu tenho, essa disposição que eu tenho, essa alegria, ela não é uma alegria humana, ela não é alegria terrena, ela é uma alegria que ela vem de Deus, ela vem do alto. Ela vem do alto para dentro do meu corpo carnal, do meu corpo físico. É o qual me sustenta. Agora, precisa de ter o Espírito de Deus na vida. A pessoa que não tem isso na vida, ele não se preocupa com a obra de Deus, ele não se preocupa com família, não se preocupa com filho, ele não se preocupa com nada. Ele é uma pessoa despreocupada. Mas quando ele tem Jesus na vida, ou ela tem Jesus na vida, ele ou ela, passa a se preocupar sim com as coisas de Deus. Possivelmente, mais ainda com a própria vida dela. Possivelmente com a própria alma, com o espírito dela ou dele. Vamos pular aqui para o versículo 36, para nós comentar um pouco aqui, porque a hora está indo embora. O versículo 36, eu vou pedir o Tiago para ler o versículo 36 para nós. Observamos aqui que ao lado de Simeão, preste bem atenção, irmãos. Eu já disse que Simeão era um senhor de idade, cansadinho, mas ele estava ali. E do lado de Simeão tinha uma outra mulher, uma outra irmã, que se chamava Ana. E Ana, ela era avançada de idade, foi o que Tiago leu ali, avançada de idade, quer dizer,
era uma senhora já velha, cansada, e era viúva de quase 80 e quantos anos, Tiago? E era viúva de quase 84 anos. Ela era viúva de quase 84 anos. Continua aí, Tiago. E sendo uma viúva cansada de quase 84 anos, ela não se afastava do templo e vivia ali todos os dias. Não era reunião como a nossa aqui, que temos aqui, nós só viemos aqui no momento estamos vindo 2 vezes na semana. Nós estamos vindo aqui no domingo e na terça-feira. Aí quantos dias nós ficamos? Quantos dias? 5 dias. Ó, 5 dias. Ó, 5 dias. 5 dias. Mas o que nós estamos aprendendo aqui, que ela não era uma jovem igual a Michele, igual a Milena, não. Ela era viúva de quase 84 anos. Mas ela tinha prazer de estar todo dia na casa de Deus. Ela não perdia um trabalho. Um trabalho ela não perdia. E ela vivia, irmão Nelson, todos os dias jejuando e orando e jejuando. Ela não se afastava do templo. Agora preste bem atenção aqui, que eu vou dizer aqui. Nós tínhamos trabalho aqui. Quarta, terça e domingo. Devido à pandemia, porque nós vamos voltar com o trabalho de quarta-feira, que é o trabalho de oração das irmãs. Mas devido à pandemia eu estou dando uma segurada. Entendeu? Então nós vamos, assim que as coisas melhorar de uma vez por todas, porque vai melhorar em nome de Jesus, nós vamos retornar com os trabalhos de quarta-feira. Aí nós temos trabalho 2 vezes na semana. E essas 2 vezes na semana, nós não podemos contar com o número de crentes que nós temos aqui. Aqui não está dizendo que tinha muita gente lá, não, onde ela reunia, não. Aqui a Bíblia está falando de 2 pessoas, um homem e uma mulher. E todos os 2 de idade. Mas nenhum dos 2 se afastava do templo, irmãos. Eles estavam ali. Isso significa o que nós podemos entender? Compromisso com Deus. Compromisso com Deus, irmão. A Bíblia manda nós jejuarmos, porque o jejum é uma arma contra o demônio, contra Satanás. A Bíblia manda nós vivermos em oração, porque a oração é uma arma contra o inimigo. E essa senhora de quase 84 anos de idade, ela não se ausentava do templo. Aqui na igreja nossa aqui, eu tenho orado e continuo orando para que Deus levante mulheres como Ana e como Simeão. Porque a igreja precisa, irmão. A igreja, ela só vence as barreiras, as batalhas, os problemas, se tiver pessoas como Ana e como Simeão, irmão. Entendeu? Se não tiver, é complicado. Nós temos que ter, isso significa, o que eu vejo aqui nesse irmão e nessa irmã, é responsabilidade e compromisso. É o que a maioria do povo não quer ter. Não quer ter nem responsabilidade, nem compromisso. Por que as pessoas, às vezes, não querem ser membro de igreja? Porque um dia ele está no lugar, vira andarilho. Outro dia está em outro canto, outro dia está em outro canto, outro dia está em outro canto. Ovelha sem pastor, não tem um pastor para ensinar, para educar, para doutrinar, para aconselhar. Eu quando estava em Afonso Cláudio, no interior,
eu via meu tio lá treinando animal, burro e égua, para poder trazer para a vitória. Porque se trouxesse do jeito que eles eram, eles saíam no meio dos carros ali, metendo coisa para todo lado, tá entendendo? Era desse jeito. Então eles tinham que ser treinados lá para poder trazer para a cidade, porque eles eram do interior. E assim tem muito crente desse jeito. Que ele não quer ser doutrinado, ele não quer ser educado, ele não quer ser manso. Está entendendo? Ele não quer aprender. Quando Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para... Mas os crentes não querem. Eles querem viver do jeito que eles querem, quer ser crente do jeito que eles querem. Só o que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, aqui na Missão Apostólica. Se nós queremos o céu, nós temos que ser diferente desse povo. Temos que ser como Ana, temos que ser como Simeão, porque caso contrário, nós vamos continuar também sendo enganados pelos falsos profetas, por esse tipo de gente que por aí anda. Então aqui, nós observamos a idade dos irmãos, tanto do Simeão como da Ana. Nós vemos aqui que a responsabilidade, mesmo com toda a idade, eles não se ausentavam do templo. E outra coisa que nós vemos também aqui nessa senhora é que ela era viúva. Quantas pessoas que são viúvas, mas não aproveitam a sua oportunidade para servir a Deus? Mas quando a mulher é viúva, possivelmente quando os filhos estão criados, que cada qual já seguiu já o seu rumo, ela está livre para fazer a obra de Deus. Ela está livre. E Ana, ela aproveitou essa oportunidade. Ela era viúva, apesar que era de idade, mas ela estava livre para fazer a obra de Deus. Muitas mulheres falam, o meu marido está me pedindo, eu não estou indo para a igreja por isso, eu não estou indo para a igreja por causa daquilo, eu não posso fazer isso para Jesus por causa de fulano, eu estou esperando fulano. Mas quando Deus, ele deixa a pessoa livre, como Ana estava, é para fazer uma coisa para ele, trabalhar para ele, irmão. Orar pelos novos convertidos, orar pelo ministério da igreja. Deus, ele não deixa ninguém livre para poder cruzar o braço e ficar dormindo o dia todo. Quando Deus deixa a pessoa livre, irmão, é para a pessoa se empenhar nas coisas espirituais. Bendito seja o santo nome de Jesus. Aí nós vamos finalizar agora, porque já está terminando, já está dando a hora já, nós vamos finalizar aqui. No versículo 28, pode ler lá, Tiago, 28, para encerrar. O 38 ou 28? É 38, é o 38. Finalizando aqui uma coisa aqui, irmão. Olha bem que Tiago leu. Lê de novo, Tiago, para finalizar aqui. E, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O cristão, o verdadeiro crente, seja ele, seja ela, sabe por que muitas das vezes ele teme abrir a boca para falar sobre a salvação ao pecador? Para levar uma palavra, um novo convertido, para consolar alguém. Sabe por que muitas das vezes ele teme? Porque está faltando nele consagração, está faltando nele jejum, está faltando nele oração, está faltando nele comunhão com a igreja, está faltando nele comunhão com Deus, está faltando nele amor, está faltando nele muita coisa. Observamos aqui que essa irmã, depois de ela orar e jejuar, está dizendo que ela dava graças a Deus. Graças a Deus. E após ela dar graças, por que ela dava graça? Pela posição que ela se encontrava. Ela dizia o seguinte, eu sou viúva, eu estou livre para jejuar, para orar, graças te dou. Aí em seguida ela fazia o quê? Ela falava dele quem? De Cristo. Ela anunciava o evangelho. Ela falava dele a
todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Que possamos, irmão, eu e vocês, nós melhorar. Nós precisamos melhorar, sabe, irmãos? Todos nós precisamos melhorar. É ler a Bíblia com cuidado, pedir a Jesus a interpretação da mesma e procurar viver ela. Viver ela. Precisamos de procurar viver ela. Porque falar, eu sou um crente, isso aí é muito fácil. Nós passarmos a mão numa Bíblia e vir para a igreja e falar assim, eu sou um crente, é fácil. Eu chegar aqui, pegar o pão da Santa Ceia, que comer o pão é fácil, eu pegar o cálice, beber o cálice é fácil. Agora, o difícil é nós obedecer aqui. Obedecer, entrar na Bíblia. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, que possamos sairmos aqui desta noite, irmãos, com um pensamento transformado. Que possamos sair daqui alimentados. Tem pessoas que quando ele ouve a palavra de Deus, ele vomita. O que é vomitar? Ele ouve aqui, mas quando ele saiu desta grade para fora, ele esquece tudo, jogou tudo no lixo que ouviu. Jogou no caixote de lixo que ouviu. O que nós ouvimos, nós temos que guardar. Receber, guardar, procurar melhorar nossas ações, colocar em prática aquilo que estamos ouvindo. Porque caso contrário não adianta. Caso contrário não adianta. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Tiago, muito obrigado. E nós vamos agora fazer a oração final, já vai dar 9 horas. É muito importante a gente obedecer